Aliança, relatório da missão 0101, codinome: exposição de uma cianobactéria extremamente tolerante à órbita terrestre baixa como contribuição para as atividades de astrobiologia lunar. Aqui é o seu capitão, Vitor Santana, apresentando a situação. O artigo em questão foi publicado no International Journal of Astrobiology, uma revista da Universidade de Cambridge que possui fator de impacto de 2,026, em 18 de julho de 2019, pela doutora Daniela Billy e colaboradores. Introduzindo o artigo. Bom, 50 anos após Apollo 11, a Lua volta a ser alvo de programas espaciais tripulados, como o ESA, o Artemis e o Gateway. E apesar da Lua ser hostil à vida, ela é extremamente relevante para a astrobiologia, pois pode conter informações importantes sobre como a nossa vida se desenvolveu na Terra. Nessa linha, existem infinitas teorias, como a litospanspermia, o sistema Terra-Lua, a síntese de Miller-Urey, entre muitos outros. E voltando às características, a superfície da Lua recebe altíssimas doses de radiação ultravioleta, além de possuir temperaturas extremas, baixa pressão e altos níveis de radiação ionizante, aspectos todos notáveis para testar instrumentos de detecção de vida. Com isso, simulações terrestres e a exposição em órbita terrestre baixa, que será mencionado com o acrônimo LEO daqui em diante, são usadas para entender como os biomarcadores são afetados por condições extraterrestres e como eles contribuem de maneira impactante para futuras missões de detecção de vida. Aí é que o Biomax entra. O projeto Biology on Mars Experiment foi realizado usando a plataforma ESA-Expose R2, instalada fora da Estação Espacial Internacional em Léo, de julho de 2014 a junho de 2016. E entre os extremófilos selecionados para o experimento espacial da Biomax, estava a cianobactéria habitante de rochas Chrococcidiopsis sp CCMEE 029, que foi isolada de arenito no deserto de Negev, que é localizado entre Israel e Palestina. Contextualizando, as cianobactérias desse gênero são conhecidas por serem capazes de sobreviver em desertos extremamente quentes e frios, então suportam uma variação térmica altíssima, onde se refugiam em rochas porosas ou colonizam interfaces solo-rocha. Em particular, foi demonstrado que em condições de laboratório, a Chrococcidiopsis tolera pelo menos 4 anos de dessecação e até 12 grays de radiação gama e pelo menos 2 grays de íons de ferro. Agora, em virtude dos fatos apresentados, o objetivo do experimento Biomax foi investigar a resistência de extremófilos e a estabilidade de biomoléculas sob dois ambientes simulados. O primeiro sob uma atmosfera semelhante a Marte, em contato ou não com análogos de regolito marciano, e o outro sob condições espaciais, em contato com substratos naturais ou análogos de regolito lunar. Este último contribuindo para avaliar os efeitos do regolito lunar em bioassinaturas expostas ao espaço, a fim de otimizar as tecnologias de detecção de vida a serem testadas na Lua, como mencionado anteriormente, e evitando potenciais armadilhas e testando hipóteses como a litopanspermia. Por fim, as autoras relatam e avaliam a sobrevivência de células secas da cianobactéria misturadas com arenito ou um análogo de regolito lunar após a exposição a condições espaciais em Léo por 672 dias, bem como as condições simuladas na Terra durante a referência terrestre da missão, ou MGR. Vale ressaltar que a proteção fornecida pela mistura das células com minerais foi determinada pela avaliação do limiar de sobrevivência, enquanto a detectabilidade de um biomarcador, no caso o DNA, foi avaliada por meio de ensaios de PCR. Agora, no bloco de materiais e métodos, o organismo selecionado foi a Chrococcidiopsis sp CME 029, da coleção de micro-organismos de ambientes extremos da Universidade de Roma, Tor Vergata. Os análogos minerais foram preparados. No caso do regolito lunar, foi utilizado principalmente o anortosito, e posteriormente, para o regolito lunar, foram misturadas 400 microlitros de 5 vezes 10 a nona de células por ml a 0,2 gramas do mineral. E para o regolito marciano, foram as mesmas quantidades de célula, porém para 0,2 gramas de arenito antártico vermelho. Seguindo, no Hardware Vol Expose R2, as células secas foram misturadas com os minerais e não misturadas, no caso da condição do controle. Elas foram posteriormente acomodadas nos seus devidos compartimentos
1 e 4 da Tray 1, mas essa parte será melhor abordada nos resultados. E as janelas do hardware foram construídas com fluoreto de magnésio, para uma maior exposição à radiação UV, à radiação espacial, sob o vácuo. Também vale mencionar que as amostras foram cobertas com filtros de densidade neutra de 0,1%. Adotando uma conformação empilhada de duas camadas, as amostras superiores foram expostas à radiação UV solar, enquanto as amostras inferiores, na parte de baixo, foram completamente sombreadas, fornecendo os controles escuros no voo. Ambas as camadas foram submetidas à exposição à radiação ionizante das partículas energéticas solares e aos raios cósmicos galácticos durante a missão Exposure-2. E as amostras de cianobactérias foram enviadas de volta à Universidade de Roma para análise após cerca de 900 dias da integração da missão. Vale ressaltar que uma simulação de voo, no caso o MGR, foi realizada no Microgravity User Support Center, usando duplicatas das amostras de voo, que foram mantidas em um hardware similar e a condições que simulam a missão de voo. As amostras de controle foram armazenadas no escuro, à temperatura ambiente, durante toda a missão, gerando assim um controle de laboratório. Com relação à viabilidade celular, a viabilidade de cada amostra seca foi avaliada utilizando as medições de densidade óptica a 730 nanômetros com o espectrofotômetro. E para avaliar a integridade do DNA genômico, foram utilizados um kit de ensaio Qubit ds-DNA HS e um fluorômetro Qubit 2.0. Como parte do processo, o DNA genômico foi extraído realizando 3 ciclos de congelamento e descongelamento a menos 80 graus por 10 minutos e a 60 graus por 1 minuto, seguido de 10 minutos de fervura. E após a centrifugação, as concentrações foram determinadas com os kits e os seguintes ensaios de PCR foram usados também. Primeiro, o PCR de gene único, onde um fragmento de 1027 pares de base do gene RNA ribossomal 16S foi amplificado, usando os primers CYA-359F e CREV, utilizando o kit MyTac Red Mix Bioline. As condições do PCR foram 94 graus por 3 minutos, 35 ciclos de 94 graus por 1 minuto, 45 graus por 1 minuto e 72 graus por 3 minutos, e 7 minutos a 72 graus Celsius. Também foi feito um outro PCR, só que com fragmento de 500 pares de base, utilizando o kit da mesma marca, com os primers 029-16SF2 e 029-16SR2. As concentrações nesse caso do PCR as condições foram 94 graus Celsius por 3 minutos, 35 ciclos de 94 graus por 1 minuto, 45 graus por 30 segundos e 72 graus por 30 segundos e, por fim, 7 minutos a 72 graus. Também foi feito um PCR do fingerprint, usando o primer HIPI-CA com o mesmo tipo de kit dos anteriores, nas condições de 94 graus por 94 graus por 3 minutos, 30 ciclos a 94 graus por 30 segundos, 37 graus por 30 segundos, 72 graus por 1 minuto e 72 graus por 7 minutos. No bloco de resultados, a inspeção visual das amostras secas da camada superior, tanto do hardware exposto em órbita quanto do MGR, revelou uma coloração verde-amarelada devido ao branqueamento dos pigmentos, ao contrário do controle. O primeiro resultado foi a inspeção visual das células misturadas e não misturadas com regolito lunar ou arenito após a exposição espacial. Então, após a missão, as amostras de prococcidiópsis foram removidas da camada superior e da inferior da bandeja 1, como representado na figura 1A, e do hardware usado para o MGR, aqui em C1. No caso, eu tenho as 3 bandejas aqui chamadas de tray e os compartimentos, que são os 6. Isso aí vai ser melhor abordado na parte da análise dos compartimentos. Agora, com relação à exposição visual, para a camada superior do hardware de voo e de solo, as células misturadas com regolito lunar ou com arenito mostraram uma leve coloração a verde-amarelada, como mencionado anteriormente, em comparação com as amostras verdes da camada inferior, e os controles de laboratório mantiveram uma coloração azulada.
Na figura 1C, é mostrada a quantidade de UV que cada amostra recebeu durante o experimento. Os cálculos foram fornecidos pelo Redshift e mostraram que durante a missão espacial, cada amostra foi exposta a uma dose de UV diferente dependendo da sua posição dentro do compartimento. As cianobactérias misturadas com regolito lunar na posição 11T12, como mostrado aqui na primeira coluna, e as misturadas com arenito na posição 11T16, aqui na segunda coluna, receberam uma dose de UV mais par sendo a radiação fotossinteticamente ativa, de 3 vezes 10 elevado a 3 quilojoules e 2,77 vezes 10 a terça quilojoules, respectivamente. Enquanto as não misturadas com os minerais, na posição 24T15, elas receberam uma dose de UV mais o par de 4,26 vezes 10 a terça quilojoules, correspondendo a 1,79 vezes 10 a segunda, 1,59 vezes 10 a segunda e 2,5 vezes 10 a segunda quilojoules de radiação UV, respectivamente, aqui mostrado na parte inferior da tabela. E durante o MGR, cada compartimento foi exposto a uma radiação UV transmitida durante a missão espacial, aqui na parte direita da figura 1C. Seguindo as análises pós-voo, foram realizadas essas análises após o armazenamento das cianobactérias no estado seco por cerca de 2 anos e meio, devido ao tempo necessário para a preparação das amostras. Integração do hardware de voo, que foi de 696 dias aproximadamente, do lançamento do pouso, e a distribuição aos vários laboratórios após a recuperação, cerca de 900 dias desde o lançamento até o retorno da amostra ao laboratório. A viabilidade foi checada seguindo os parâmetros abordados em materiais e métodos, e após a exposição na órbita terrestre baixa, a irradiação UV, o vácuo espacial e a radiação cósmica, ou seja, a camada superior, apenas as células misturadas com regolito lunar ou o arenito foram recuperadas no meio líquido de cultura. Os valores para as células obtidas das células, os valores para as culturas obtidas das células nessas condições foram reduzidas para 38% e 51%, respectivamente, do valor obtido para as células secas armazenadas no laboratório durante toda a missão espacial, no caso, o controle de laboratório. Da mesma forma, após o MGR, em que as células secas foram expostas à irradiação UV e o vácuo espacial, apenas as células misturadas com minerais sofreram divisão celular após a transferência para o meio de crescimento líquido, embora tenham atingido valores de 19% e 28% em relação ao controle laboratorial. Por fim, as células secas misturadas ou não misturadas com minerais e expostas no escuro ao vácuo espacial e à radiação cósmica na parte inferior ou expostas durante o MGR no escuro ao vácuo espacial simulado mostraram valores que variam de 80% a 76% em relação ao controle laboratorial, aqui representado na parte bottom da primeira coluna. Nas análises da integridade do DNA por PCR, quando a amplificação do fragmento de 1027 pares de base foi tentada no DNA genômico das células secas, da condição da camada superior, nenhum amplicon foi obtido das células não misturadas com minerais. Só contextualizando, o amplicon ele é um pedaço de ácido nucleico que é a fonte ou produto dos eventos de amplificação ou replicação. As células misturadas com regolito lunar também não produziram um amplicon de PCR como mostrado aqui na figura 2, em contraste com as células misturadas com arenito que produziram uma banda de PCR muito fraca. Uma banda com maior intensidade foi obtida com o controle de laboratório, ou seja, as células não misturadas com minerais e armazenadas no escuro durante toda a missão espacial, bem como o controle laboratorial misturado com regolito lunar ou com arenito. Quando essa amplificação foi realizada nas células secas expostas no escuro ao vácuo espacial e à radiação ionizante, ou seja, na camada inferior, as células misturadas ou não misturadas com minerais produziram amplicões de PCR bem mais intensos. Enfim, durante a MGR, a exposição de células misturadas com os minerais resultou em amplicons de PCR de intensidade reduzida em comparação com as bandas obtidas de células expostas no escuro. Agora, com relação à amplificação do fragmento mais curto, de 500 pares de base,
Os amplicões foram obtidos das células não misturadas com minerais e das misturadas com regolito lunar, e com arenito também. E um resultado semelhante foi obtido para as células da camada superior do MGR e da camada inferior também. Mais da camada inferior. O fingerprint do genoma, na camada superior, as células secas não misturadas com minerais não produziram amplicões, enquanto as células secas do controle de laboratório, não misturadas com minerais e armazenadas no escuro durante toda a missão, produziram um perfil de banda. As células secas misturadas com minerais da camada superior produziram perfis com uma singela redução na intensidade, como representado na figura 4, aqui à direita, enquanto as células da camada inferior eram praticamente idênticas aos controles de laboratório, é, ou seja, as células misturadas com ambos os minerais, tanto o regolito lunar quanto o arenito. Na discussão, é mencionado que ao investigar a sobrevivência e a detectabilidade de biomarcadores da Crococcygiopsis, o experimento espacial Biomax pôde contribuir para uma futura exploração da Lua como um banco de testes para as principais tarefas de astrobiologia, como testes de tecnologias de detecção de vida e o estudo da vida no espaço. Primeiramente, durante a missão espacial EXPOSE-R2, a proteção contra a radiação UV fornecida pelos minerais levou à sobrevivência das células cianobacterianas expostas à radiação UV solar, na parte da camada superior. Embora as condições de exposição da missão espacial tenham excedido o potencial de sobrevivência das cianobactérias, no caso das desprotegidas por minerais, foram fornecidos insights sobre a detectabilidade de traços de formas de vidas baseadas em DNA. Na verdade, o DNA genômico profundamente danificado pela radiação UV ainda era detectável por PCR usando um alvo de 500 pares de base, em contraste à amplificação por PCR do alvo de 1027 pares de base. E a impressão do digital do genoma falhou, no caso. Provavelmente porque as lesões bloqueiam a progressão da DNA polimerase no MOD, assim resultando em amplicões diminuídos ou ausentes. E além disso, em comparação com a amplificação de alvos curtos, os mais longos são prejudicados, devido à maior probabilidade de encontrar lesões no DNA. Portanto, uma abordagem baseada em DNA pode ser aplicada na busca de vida em outros alvos relevantes para a astrobiologia. No entanto, seu sucesso depende de uma hipótese de ancestralidade compartilhada sendo cada vez menos provável à medida que se aprofunda no sistema solar. E ao investigar a sobrevivência de células misturadas com os regolitos, expostas à órbita terrestre baixa, o experimento da Biomax contribuiu para testar a probabilidade da hipótese da litospanspermia. Concluindo, os resultados da Biomax contribuem para a futura exploração da Lua como um banco de dados e um banco de testes para desvendar questões-chave sobre a origem da vida na Terra, assim como os limites e adaptação da vida além da Terra, e o teste de tecnologia de detecção de vida e o desenvolvimento de sistemas biológicos de suporte à vida. Certamente a Lua poderia ser usada como um laboratório natural para desvendar o comportamento microbiano ao longo de diversas gerações. E é isso, patrulheiros. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na discussão.